Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Alice acordou quando ouviu o toque insistente da campainha da porta. Ela pulou da cama como se tivesse sido eletrocutada. Apressadamente, pegou sua chave e abriu a porta. Carlos entrou no apartamento, sentou-se no puff do corredor e esticou as pernas sem olhar para Alice. Alice se sentou em frente a ele e tirou os sapatos. Você tem suas próprias chaves, não tem? Por que não as usa? Murmurou Alice. Carlos deixou a pergunta sem resposta, pensando que se tratava da estupidez de outra mulher. Você vai jantar? Perguntou Alicia. Que jantar? Você não usa relógio? Murmurou Carlos. Com certeza, Alice olhou para o relógio. Eram 4:30 da manhã. Carlos se levantou da poltrona e deu passos lentos em direção ao quarto. Quando Alice chegou, ele já estava roncando. Em poucos minutos, o quarto ficou cheio do cheiro de álcool. Alice não conseguiu mais dormir. Ela ficou sentada perto da janela até o amanhecer. De manhã, ela acordou sua filha Isabel e a levou para a escola. Quando voltou, Carlos já estava acordado e estava saindo para o trabalho. Quer tomar o café da manhã? Perguntou Alicia, de forma graciosa. Eu já tomei café da manhã em casa? Carlos fingiu que nunca havia tomado café da manhã nesta casa. É melhor ir até a loja e comprar algo gelado, estou com sede. Mas quantas vezes eu já lhe pedi para comprar algo com antecedência e colocar na geladeira? Parecia ser uma tarefa impossível, mas Carlos ainda se ressentia disso. Alicia estava feliz por ter tido a sorte de correr e comprar uma bebida gelada para seu querido marido. Ela foi até a loja e, em poucos minutos, Carlos estava saboreando um coquetel gelado. Como estão as coisas no trabalho? Perguntou Alicia. Nada, estou novamente atolado de tarefas urgentes. Nem um minuto de paz pelo menos até o fim do mês, disse Carlos. Ele terminou o coquetel, pegou o paletó e foi trabalhar. Depois de um tempo, Alicia discou o número do telefone dele. Carlos, eu não queria incomodá-lo esta manhã. Mas acho que deveríamos conversar um dia desses, só nós dois. Temos muito o que conversar, por favor, encontre uma oportunidade, disse ela ao marido. Quantas vezes você tem que me dizer que estou atolada de trabalho? Se você quiser conversar, diga logo, disse Carlos. Falar sobre nosso relacionamento não é uma conversa de 2 minutos ao telefone. Acho que não vamos concordar com nada, disse Alicia. Até que você aprenda a passar suas camisas corretamente, esqueça o relacionamento. Nenhum homem que se preze falará sobre relacionamentos se sua camisa não estiver bem passada. Carlos gritou ao telefone e encerrou a conversa. Alice se sentiu culpada. Ela correu para o quarto, abriu o guarda-roupa e começou a olhar todas as camisas de Carlos. Todas estavam limpas, perfeitamente passadas e cheiravam a frescor. Ela não conseguia descobrir a qual camisa não passada ele estava se referindo. Nem sequer lhe ocorreu que uma camisa não passada era apenas uma desculpa para se desligar de qualquer conversa. Em vez disso, Alice ficou pensando naquelas palavras o dia inteiro. A noite chegou, Alice pegou Elizabeth na escola, fez o jantar e 2 saladas, depois fez a lição de casa com a filha e a colocou na cama. No fim das contas, Elizabeth havia comido na escola. E Alice esperou desesperadamente para ver se, talvez, apenas talvez, Charlie chegaria a tempo e eles finalmente teriam um jantar em família pela primeira vez em meses, talvez até anos. Quando o relógio bateu meia-noite, ela percebeu a futilidade de suas expectativas. Ela se preparou para enfrentar outra noite agitada, olhando para o telefone e esperando pelo menos uma ligação de Carlos. Esse padrão vem se repetindo há muito tempo. Carlos diz que é obrigado a trabalhar dia e noite. Mas à noite nenhum de seus colegas foi visto trabalhando. Todas as tentativas de Alice de conversar se transformaram em uma fria indiferença. Alice foi para o quarto. Em frente ao espelho, viu uma foto emoldurada de si mesma de 8 anos atrás. Ela a mostra com uma coroa na cabeça. Em volta de seu pescoço há uma fita vermelha onde se lê, Miss 2005.
Essa é apenas uma das fotos de suas muitas vitórias em concursos de beleza. As coroas há muito tempo estão acumulando poeira em seu guarda-roupa. Naqueles anos, quando ela conseguiu vencer um concurso após o outro, os cavalheiros a seguiram em massa. Entre eles estavam homens ricos de idade respeitável e jovens bem-sucedidos, famosos e promissores. Todos ao seu redor tinham certeza de que as conquistas de Alice foram proporcionadas por um desses homens. Talvez até mesmo vários deles. Alice recebia bons honorários. Mas as pessoas ao seu redor tinham certeza de que esse dinheiro era um presente de pretendentes ricos. Isso realmente magoou Alice. Por isso, ela prometia a si mesma todas as vezes que iria construir um relacionamento apenas por amor e apenas com um cara simples. Ela queria provar a todos que não era uma vadia frívola, mas uma garota normal e séria, capaz de amar incondicionalmente e de ser uma companheira fiel. No final, foi exatamente isso que aconteceu. Ela e Carlos se conheceram por acaso. Ele estava no último ano da universidade e trabalhava a meio período como garçom em uma cafeteria. O belo moreno de língua presa rapidamente encontrou seu caminho para o coração da renomada beldade. Alice idealizou o relacionamento deles, uma rainha da beleza e um rapaz simples e promissor. Essa união parecia fabulosamente romântica para Alice. É verdade que Alice notou o caráter inquieto de Carlos, mas ela atribuiu isso às características individuais do homem. Os amigos mexiam os dedos em suas têmporas. Alguns deles até aconselharam insistentemente contra um relacionamento com esse jovem insolente. Mas Alice não dava ouvidos a ninguém. Depois de um tempo, Carlos disse que Alice deveria abandonar o negócio de modelo e fazer algo sério. Alice não resistiu. Felizmente, ela teve uma boa formação como linguista. No final, ela conseguiu um bom emprego em uma empresa internacional. Mas Carlos também não estava feliz. Ele estava sempre criticando o trabalho dela. Os estrangeiros devem estar olhando para você e babando, por isso você se tornou tão arrogante, Carlos a repreendeu. Alicia ficou muito lisonjeada. Ela achava que, se um garoto tinha ciúmes, ele a amava. Às vezes, ela percebia a atenção extra de seu chefe e de seus colegas. Carlos nem sempre falava sobre tudo, mas nunca se esquecia de um único caso. Depois de se formar, Carlos conseguiu um emprego em um banco. Depois disso, Alicia decidiu que o relacionamento deles deveria ser levado para o próximo nível. Então, depois de alguns meses, descobriu-se que Alice estava grávida. Carlos não ficou entusiasmado com a notícia, mas também não se opôs ativamente ao casamento. Assim começou sua vida familiar juntos. Após o nascimento de Elizabeth, Charlie subiu rapidamente na carreira e se tornou um dos favoritos de seu chefe. Alice teve que ficar em casa por um tempo. Durante esse período, o relacionamento deles mudou. Embora Carlos não fosse conhecido por sua atitude afetuosa com a esposa antes, agora ele começou a negligenciá-la abertamente. Ele podia sair de férias com amigos por alguns dias sem avisar ou não voltar para casa por vários dias seguidos. Alice procurou os culpados. Um homem se abandona quando sua esposa não pode lhe dar algo, seus amigos a convenceram. Alice não conseguiu encontrá-lo e continuou sofrendo. No final, vários anos se passaram sem que ela percebesse, na esperança de encontrar o que faltava a Carlos nos relacionamentos de sua família. Cada dia era semelhante ao anterior. Depois do trabalho, Carlos saía com os amigos, Alice preparava o jantar e, junto com a filha, o esperava em casa. Um dia, a curiosidade de Alice levou a melhor. Ela se aproximou do telefone de Carlos e começou a estudar sua correspondência. Ela notou que a pessoa para quem ele mais ligava e enviava mensagens de texto era uma certa Olivia. Acontece que Alice conhece essa Olivia. Ela é uma aspirante a cantora. Ela já foi concorrente de Alice em um dos concursos de beleza. Ao contrário de Alice, Olivia não negligenciou nenhum de seus pretendentes. Carlos se tornou próximo dela depois que sua gerência patrocinou o show de Olivia. No processo de organização, ele conseguiu atrair a atenção da aspirante a cantora e, pouco a pouco, tornou-se seu melhor amigo. Alicia, é claro, não sabia disso. Depois de estudar o celular do marido, Alice discou o número da amiga, Kate. Oi. Acho que não tenho mais perguntas para o Carlos. Ele está namorando a Olivia. Talvez você não se lembre dela,
mas também encontrou no desfile de moda. O que eu vou fazer? Soluçou Alice. O que você acha? O que uma mulher decente faz quando descobre que seu marido a traiu? Kate não sabia o que dizer, então decidiu apenas ajudar a amiga a falar. Acho que uma mulher decente colocaria todas as suas emoções de lado e lutaria por sua família, disse Alice. Para ser sincera, isso é de se esperar de seu Carlos. Disse Kate. Kate, não entendo por que ninguém acredita em nosso relacionamento. Todo mundo tem sido cético desde o início. Ele e eu estamos juntos há 9 anos e ainda nada mudou. Por que isso acontece? Talvez seja esse ceticismo que tenha tido um efeito negativo sobre Carlos? Perguntou Alice. Minha querida. O significado do amor e dos relacionamentos é que eles são construídos e existem contra todas as probabilidades. Será que as pessoas ao seu redor estão percebendo algo para o qual você teimosamente faz vista grossa? Kate fez Alice refletir profundamente. Alice percebeu que buscar o conforto de um amigo próximo era um esforço inútil. Já que ela havia decidido lutar, ela lutaria. Com o passar do tempo, Carlos voltou para casa pela manhã. Ele até parou de esconder o celular e o deixou em silêncio sobre a mesa. Logo depois que ele chegava em casa, Olivia podia lhe enviar uma mensagem de texto para dizer boa noite ou agradecê-lo pelo apoio no próximo show. A véspera de Ano Novo estava se aproximando. Alyssa fez planos para passar as festas de fim de ano sem Carlos e inventou uma explicação para a filha, caso ela perguntasse por que o pai não ficava com ela nem mesmo em uma festa de família. Alguns dias antes do Ano Novo, Carlos anunciou que, dessa vez, Alice iria à festa da empresa com ele. Isso nunca havia acontecido antes, Alyssa se alegrou. Ela teve um vislumbre de esperança de que talvez Carlos tivesse finalmente tomado juízo e decidido se tornar um homem de família exemplar. Para a festa da empresa, ela escolheu um vestido luxuoso com um decote profundo nas costas. Ela criou a imagem de uma aristocrata europeia da virada do século passado, pensando cuidadosamente em cada detalhe. Na verdade, essa imagem combinava perfeitamente com seu tipo de rosto. Pessoas desconhecidas podem ter pensado que ela era uma atriz famosa que, no meio das filmagens, saiu para caminhar ao ar livre. A festa da empresa foi realizada em um dos restaurantes de elite da cidade. Alice desceu do céu à terra quando descobriu que ir com sua outra metade era um pré-requisito para a festa corporativa em andamento. Os funcionários do banco já haviam organizado festas em estilos diferentes. Quando ficaram sem opções, alguém sugeriu uma festa no estilo tradicional. Assim, os 250 funcionários do banco vieram com suas caras metades. Carlos, o favorito do chefe, Juan, sentou-se na mesma mesa que ele. Ariana, a esposa do chefe, também estava na mesma companhia. Ariana era uma mulher bonita, de meia idade. Era parecida com seu marido em todos os aspectos. E John era um homem sólido, na casa dos 60 anos, com um nobre cabelo grisalho na cabeça. Dizem que, se um homem tem sorte na vida, ele se torna mais atraente e carismático com a idade. Isso pode ser dito sobre John. Cada um dos presentes apresentou sua outra metade ao público. A noite prometia, champanhe foi servido à beira do rio e aperitivos exóticos nas montanhas. O programa ofereceu todos os tipos de entretenimento picante, incluindo striptease masculino e feminino. O destaque da noite foi a apresentação da cantora Olivia. Essa estrela em ascensão do show business não se distinguia por uma voz única ou um talento poético. Sua popularidade cresceu pouco a pouco. E não é coincidência se, em vez de talento, tudo é construído em torno de conexões e dinheiro. Isso é tudo o que há a dizer sobre a cantora Olivia. Quando o público ficou bêbado o suficiente, começou a parte mais interessante. Os jovens não saíram da pista de dança, os demais se reuniram em pequenos grupos e fizeram brindes patéticos. Quando a noite estava chegando à metade, o mestre de cerimônias anunciou a apresentação de Olivia, uma estrela pop em ascensão. Carlos, que estava sentado ao lado de Alice, pulou para a pista de dança naquele momento e não voltou mais pelo resto da noite. Quando Olivia terminou de cantar, Carlos se juntou a ela nos bastidores. Alice estava preparada para essa reviravolta. Assim que Carlos se afastou dela, ela percebeu os olhos de John sobre ela. Ariana também notou.
Ela lançou um olhar arrogante para Alice e foi dançar com um dos jovens funcionários do banco. Alice sacou o celular e começou a folheá-lo para passar o tempo. Com o canto do olho, ela notou quando John se levantou da mesa e passou por ela de propósito para bater em seu ombro com a mão. Alice decidiu considerar o fato como um acidente. Depois de um tempo, em meio ao barulho da música alta, houve uma gritaria na pista de dança. Alguém saiu correndo do meio da multidão, pegou uma garrafa da mesa e correu de volta para o meio da multidão. Depois de um momento, toda a multidão começou a se dispersar. O que é uma festa da empresa sem briga? Exclamou solenemente alguém sentado. Quando a música baixou, Alice ouviu claramente gritos histéricos de mulheres. Ela decidiu ir até lá e descobrir o que estava acontecendo. No meio da pista de dança, uma certa mulher está segurando firmemente pelos cabelos uma garota sentada no chão. As pessoas ao redor dela parecem hesitantes em se aproximar e separar as duas mulheres. O sapato de alguém está caído não muito longe dessa imagem. As duas mulheres gritam e interrompem uma a outra. Alice se aproxima e ouve outra voz masculina falando em um tom mais calmo. Ariana, pare. O que você está inventando de novo? Estou inventando isso? Não, querida, é você como sempre. Certo, quando eu não estiver aqui, você pode fazer o que quiser. Mas por que diabos você está me convidando para a festa da sua empresa e apalpando a sua vagabunda na minha frente? Alice não conseguia acreditar no que ouvia. A mulher que agarrou o cabelo da garota era Ariana. Ao lado dela estava seu marido, o chefe de todo esse coletivo, John. Alice estava genuinamente curiosa para saber quem estava entre eles. Ela realmente não conhecia a garota, então perguntou diretamente a um dos espectadores atônitos sobre o assunto. O que está acontecendo aqui? Quem é essa garota no chão? O que ela fez de errado? Ah, essa é a nossa Juliane. Ela é a secretária do chefe. E também sua amante da temporada. E ao lado dela. Desculpe, quem é você? Parece que a funcionária bêbada do banco caiu em si e perguntou para quem ela estava dando todos aqueles segredos do escritório. Meu nome é Alice. Sou a esposa do Carlos. Disse Alice. Então, Alice, ao lado dela, está Ariana, a esposa de John. Aparentemente, ela não sabia que John tinha trocado de amante há um mês. Agora ela parece ter descoberto, disse o funcionário bêbado e desconhecido e soluçou ruidosamente. Alice foi até sua mesa, pegou sua bolsa e saiu do salão festivo do restaurante. Carlos nem sequer a notou saindo do evento. Alice decidiu dar uma volta para casa. Nesse momento, ela recebeu uma ligação de sua amiga Kate. Diga-me, como está indo a noite corporativa com os banqueiros? Ótimo, eu já fui para casa. Carlos está atrás daquela Olivia. Acho que ele vai ficar com ela até amanhã. E seu chefe, John, está separando sua esposa e o amante dela no meio da sala. Todos os outros 500 convidados estão assistindo e filmando em seus celulares, disse Alice. Nossa, por que você não ficou até o fim? Um programa como esse e você não se deu ao trabalho de assistir. Kate riu ao telefone. Sim, nada de surpreendente. Alice, você não se importa que seu Carlos faça isso com você também? Perguntou Kate. Eu não gostaria de falar sobre isso pela enésima vez. Já disse a você e a todo mundo qual é a minha posição. Até agora, nada mudou, disse Alice. Sinto muito, minha querida, mas acho que você é estúpida ou ingênua. Nenhuma mulher respeitável se deixaria ser tratada dessa forma. Ele está às claras com aquela cantora e você não diz uma palavra. Ele chega em casa quando quer, e você tolera isso. Ele faz círculos com ela na sua frente, você silenciosamente se afasta. Ele percebeu que você é tão mole que não consegue se safar. Então ele continua humilhando você, disse Kate. Não, Kate. Pode parecer isso do lado de fora. Eu amo o Carlos. A coisa mais importante para mim é que ele esteja feliz. Eu sabia desde o início que ele era um espírito livre. Se isso o faz feliz, que assim seja. Forçá-lo a ser fiel não o fará feliz, disse Alice. Essa é sua filosofia.
Soa bem em palavras. Mas, na realidade, ela drena sua energia e faz de você uma vítima infeliz. E tudo isso para quê? Você acha que ele vai apreciar e agradecer a você um dia? Não pense que estou me intrometendo em seus assuntos pessoais. Eu só quero ver você feliz também. Disse Kate. Eu tenho Elizabeth, tenho um emprego que adoro, todos os meus entes queridos estão vivos e bem. Acho que não tenho motivos para ser infeliz, disse Alice. Bem, fique à vontade, amiga. Não vou incomodá-la mais com isso. É melhor você me contar o que há de errado com a história do chefe. Pelo que percebi de um dos funcionários bêbados, esse John é um cara apaixonado. Aparentemente, ele muda de parceira com tanta frequência que sua atraente esposa não consegue acompanhá-lo. Hoje ela descobriu que há uma nova garota, a secretária de John, Juliane. A garota aparenta ter 20 e poucos anos, talvez 22, a típica garota do Instagram. Nunca percebi o motivo da briga. Mas foi divertido de assistir, disse Alice. Pobre esposa dele. Posso imaginar o que aquela mulher passou com um marido como aquele. Disse Kate. E eu não sinto pena dela. Ela está casada com ele há tanto tempo que já deveria ter digerido essa peculiaridade do marido e ter pensado na linha correta de comportamento, em vez de se envolver em uma briga em uma festa da empresa, disse Alice. O que esse chefe tem de especial? O que ele faz para conquistar tantas mulheres? Perguntou Kate. O fato de ser presidente do conselho de administração do principal banco da região é um argumento pequeno para conquistar o ouvido de uma mulher? Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Alice. Ela e Kate riram juntas. É compreensível, um argumento forte. Como é isso? Só por curiosidade. Kate continuou a provocar Alice. Que tipo de homem? Bem, pelo que eu sei, esse John é um homem muito complicado. Ele provavelmente cresceu em uma família problemática. Provavelmente teve um relacionamento difícil com sua mãe. Apesar do grande número de mulheres em sua vida, nenhuma delas conseguiu fisgá-lo de verdade. Ele trata sua esposa como uma formalidade necessária. No fundo, ele não está satisfeito com suas realizações. Ele gosta de correr riscos, talvez já tenha perdido sua fortuna várias vezes e a tenha recuperado do zero. É assim que eu o vejo, disse Alice. Vamos lá, garota. Parece que você viveu uma vida inteira com esse homem, disse Kate. Para ser sincera, eu estaria interessada em conversar com essa pessoa. Mas não preciso, disse Alice. Sim, você não precisa dele. Porque você já tem um, o nome dele é Carlos. Kate riu novamente. Essa foi a conclusão da conversa, pois Alice já havia chegado em casa. Alguns dias depois da festa, Alice tentou novamente conversar com Carlos. Ele evitava qualquer conversa por hábito. Naquele momento, o celular de Carlos tocou. Assim que ele pegou o telefone, ouviu-se claramente a birra aguda de uma mulher. Alicia estava sentada na mesa oposta e, em alguns momentos, ela podia até ouvir as conversas ao telefone. É por isso que dei à luz meu filho e o coloquei de pé sozinho? Lembra que tive que trabalhar por 5 anos para pagar seus estudos universitários? O que você acabou fazendo? Se eu soubesse o quão ingrato meu filho se tornaria, eu não teria sofrido tanto e teria vivido feliz. Você não pode esperar nenhuma atenção de sua mãe, nenhuma ajuda ou apoio. Mamãe, não comece de manhã cedo. Vai dar tudo certo, murmurou Carlos. Claro que vai dar tudo certo. E a mamãe? A mamãe está comendo migalhas como pão, onde ela vai estar melhor? Você está gastando todo o seu dinheiro com aquela vadiazinha com a coroa na cabeça. Quando você tem tempo para pensar na sua mãe? Vamos, mamãe, por que você está assim? Ele parecia ter se transformado em um colegial delinquente e continuava murmurando à bandeja. Sua mãe o ignorou e desligou o telefone. No início, Alice ficou chocada com o tratamento que a sogra dava ao filho. Mas, aos poucos, ela se acostumou com isso. Depois, percebeu que falar nesse tom é o estilo de comunicação entre mãe e filho. Alicia nunca tinha visto sua sogra se comunicar com Carlos como um adulto, um homem estabelecido.
Repreender periodicamente o filho adulto em várias ocasiões parece ter se tornado uma necessidade sagrada da mãe. Alicia percebeu que a incapacidade de ter um relacionamento próximo, caloroso e fiel estava enraizada nela. Ela havia tentado muitas vezes consertar o relacionamento entre a sogra e o marido. Sua sogra não cedia e não mudava sua forma de se comunicar com o filho. Imediatamente após essa conversa telefônica, Alice foi ao supermercado mais próximo. Ela comprou 2 carrinhos de compras. Ela colocou em uma sacola separada uma garrafa de bom vinho, alguns potes de caviar, várias porções de queijo de elite e alguns peixes vermelhos. Por fim, acrescentou um bilhete, um presentinho do meu querido filho. Mamãe, eu a amo muito, e o entregou à sogra por meio de um serviço de correio. Carlos nem percebeu. Ele estava ocupado com outras coisas. Ele precisava se tornar um homem grande a todo custo para que sua mãe finalmente mudasse o tom de comunicação com ele e o reconhecesse como um adulto. Quando John pediu a todos os chefes de departamento que se reunissem para uma reunião, os funcionários acharam que era apenas mais uma reunião para discutir os negócios atuais da empresa. Mas hoje foi anunciado algo interessante. John, depois de discutir todas as questões atuais, anunciou: hoje eu reuni todos vocês para uma ocasião importante. Como vocês sabem, nosso banco tem tido muitas dificuldades ultimamente. Uma de nossas empresas associadas nos processou e está exigindo um acordo de 7 dígitos. Consultei especialistas, muitos dos quais dizem que temos pouca chance de ganhar. Sendo assim, parece-me mais favorável fechar o banco agora mesmo, declarar sua falência e retirar os fundos silenciosamente do que dar o dinheiro a outras pessoas em uma data posterior. Mas não se trata de dinheiro. Este banco não é minha única fonte de renda, posso fechá-lo se assim o desejar. Mas muitos de vocês estão trabalhando aqui há mais de 1 ou até 2 anos. Vocês, chefes de departamento, começaram aqui do zero e cresceram até esse nível ao longo dos anos. Eu me preocupo com seu destino como especialistas experientes. Portanto, confio a vocês a solução do problema atual. Cada um de vocês oferecerá sua própria variante da solução. Mas a realização prática dessa solução também dependerá inteiramente de vocês. Quem for capaz de tirar o banco dessa situação, eu nomearei em meu lugar, e eu mesmo tirarei um merecido descanso, disse John. Os ambiciosos gerentes de agência acharam a oferta tentadora. Cada um deles sonhava secretamente em ocupar o cargo mais alto possível no banco. Ao ouvir o anúncio de seu chefe sobre a perspectiva de se tornar o chefe de um dos principais bancos da região, todos os presentes ficaram visivelmente animados. Carlos pensou que aquele era o seu melhor momento, que ele tinha que mostrar o seu melhor nessa situação e finalmente se tornar o que ele era no fundo, um grande chefe. Depois dessa reunião, começou uma nova vida no banco. A corrida pelo poder foi declarada aberta e agora o mais forte deve vencer. Carlos percebeu que essa era sua brilhante chance de finalmente fazer seu nome. Mais uma vez, Carlos não voltou para casa. Alice ficou acordada a noite toda esperando por ele. De manhã, reunindo todas as suas forças em um punho, ela fez uma mala para levar a filha à escola e depois começou a se preparar para o trabalho. Foi quando Carlos ligou: Alice, alô. Agora, por favor, não comece logo, me escute e faça o que estou pedindo. Em nosso quarto, em meu cofre, tem uma pasta vermelha com documentos. Pegue-a e deixe em meu escritório, por favor. Não será difícil para você fazer isso no caminho, certo? Está bem, eu faço isso. Alice respondeu a seu querido marido. Estranho, antes seu marido mantinha Alice longe de seu cofre, agora ele calmamente pedia que ela o abrisse e até mesmo vasculhasse seu conteúdo. Alice nunca tinha visto o que Carlos guardava com tanta reverência, às vezes até com nervosismo. De fato, o cofre revelou muitas coisas interessantes. Primeiro, o olhar de Alice recaiu sobre uma pilha de álbuns de fotos. Hoje em dia, eles não são mais guardados. Aparentemente, Carlos não havia encontrado um lugar adequado para eles no apartamento, então os colocou no canto mais distante do cofre. Ele abriu os álbuns de fotos e olhou as imagens. Aqui Carlos é um estudante, em outra foto ele recebe seu diploma do ensino médio, aqui ele está cercado por seus colegas de classe, aqui ele é o único garoto entre seus colegas de classe.
Carlos está cercado em todos os lugares por muitas mulheres e somente em um ambiente assim ele pode se sentir feliz. Alice já havia adivinhado isso, e hoje ela estava convencida disso mais uma vez. No canto mais distante do cofre, ela encontrou outra pasta amarrada com um barbante. Alice estava genuinamente curiosa. Ela percebeu que era uma perda de tempo remexer nos objetos pessoais do marido. Mas ela sabia que não usaria nada contra ele. Se algo sobre o passado dele viesse à tona, ela não seria o tipo de mulher que o repreenderia mais tarde. Na pasta misteriosa, ela viu um pequeno logotipo. O logotipo de um laboratório onde, entre outras coisas, eram realizados testes de DNA. Alice desdobrou a pasta com cuidado, pois não havia muitos papéis dentro dela. O mais importante estava no topo. Dizia que a semelhança genética de Carlos e Jéssica era de 0%. Isso significava que a sogra de Alice não era a mãe biológica de seu marido. Isso era novidade para Alice. Ela não suportou o choque, procurou rapidamente a pasta que precisava, fechou a porta do cofre e foi para o escritório de Carlos. Ela acabou ficando fora de lugar. Carlos está na sala do chefe, eles têm uma reunião urgente, espere por ele aqui, disse Juliane, a secretária. Alice se sentou no saguão do escritório e olhou para Juliana com curiosidade. Ela é a nova amante do chefe. Também foi ela quem pegou o saque de Ariana na festa da empresa. Alice estava curiosa para saber se ainda restava algum cabelo na cabeça de Juliana por causa daquela briga ou se a esposa furiosa do chefe o havia arrancado pela raiz. Mas Juliane estava surpreendentemente calma e controlada. Carlos ainda não havia deixado o escritório do chefe. Alice estava com pressa de ir para o trabalho, mas decidiu esperar por ele. Ela pegou o celular e mergulhou na leitura. A cada minuto, alguém do banco chegava ao saguão, perguntando se poderia falar com o chefe. Quando descobriam que ele estava ocupado, voltavam. Depois de um tempo, a atenção de Alice foi atraída por uma voz alta e familiar: Você já foi demitida? Ariana estava em frente à mesa de Juliane. Não, por que eles me demitiriam? Juliane pareceu assustada com a visita inesperada de Ariana e não conseguiu esconder sua consternação. Com os olhos arregalados, ela se levantou rapidamente de seu assento e olhou de forma graciosa para a esposa de seu chefe. Isso é porque eu autorizei que você continue com o serviço de trazer e servir. Você saberá quem é o seu benfeitor, entendeu? Ariana disse as últimas palavras com um assobio baixo. Juliana assentiu em silêncio. E se você for uma garota agradecida e minha amiga, terá muitas outras surpresas agradáveis à sua espera. O que você acha disso? Ariana não parece gostar de perder tempo ou palavras. Ela declarou sua posição imediatamente. O que eu tenho que fazer? Perguntou Juliane com a voz trêmula. Não quer me perguntar como conseguiu escapar da minha ira? Perguntou Ariana. Juliana agitou seus longos cílios e não sabia o que responder. Todos devem saber que meus olhos e ouvidos estão em toda parte aqui. Até as paredes deste prédio me servem. Bem, minhas paredes sussurram para mim que não é você que está enviando ao meu marido fotos suas em trajes íntimos. É outra pessoa neste escritório. Acredito que seu nome seja Wanda. Encontre-me essa vadia ou me mostre onde ela mora, sibilou Ariana. Wanda é a nossa garota do marketing. Vou chamá-la agora mesmo, disse Juliane e começou a discar um número. Alice terminou de ler. Um novo episódio do drama O Jealous Woman estava se desenrolando diante de seus olhos. Ela percebeu o erro que Juliane estava cometendo ao convidar Wanda agora. Mas ela gostava mais desse jeito, pois teria algo para assistir enquanto Carlos estivesse livre. Ariana olhou para Alice e pareceu se lembrar dela. Saudações. Alice, se não me falha a memória, e esposa de Karlovsky. A esposa de Karlovsky. Como você está? Como está a filha? Ariana sorriu. Olá. Estou bem, obrigada. Espero que você esteja bem, Alice disse e lamentou não conseguir esconder sua diversão com a estranheza da mulher. Wanda apareceu. Ela era uma garota jovem, com longos cabelos escuros e olhos grandes. Wanda, há alguém aqui para vê-la, disse Juliane e acenou com a cabeça para Ariana. É isso que você é, Wanda?
Diga-nos, está nos mostrando como enviar fotos suas em roupas íntimas para o telefone do chefe no meio de uma festa da empresa? Ariana olhou para a jovem. Do que está falando? Não estou entendendo você. E agora? Wanda apertou os olhos e tremeu na frente da esposa do chefe. Ariana sacou o iPhone, clicou algumas vezes na tela e o direcionou diretamente para os olhos de Wanda. Vê uma foto sua? Alice conseguiu ver a foto de longe. Com certeza, havia uma garota de cabelos compridos e lingerie na foto, mas nenhuma cabeça estava visível. Não sou eu juro. O que a faz pensar que sou eu? Tenho um namorado e estamos falando sério. Eu não enviei essas fotos para ninguém. Wanda estava começando a ficar irritada. Ariana se aproximou discretamente de Wanda, agarrou-a pelos cabelos e arrastou até a mesa de Juliane. Ouçam-me, vocês duas. Vou me certificar de descobrir quem é essa pirralha corajosa e, com certeza, ela estará em apuros. E você provavelmente sabe mais do que está me contando agora. Portanto, diga a essa heroína para rezar. Se ela for uma de vocês, rezar não vai adiantar nada. Eu avisei você, disse Ariana e soltou o cabelo de Wanda. As duas garotas ficaram olhando para o chão em silêncio. Ariana apertou as mãos desafiadoramente, borrifou antissético nelas e olhou para Alice. Por favor, perdoe-me por incomodá-la. Tenho que lidar com eles dessa forma, caso contrário, será impossível. Tenha um bom dia, Alice. Ariana se dirigiu ao elevador. Wanda e Juliana ficaram paradas como blocos de tropeço até que ela entrasse no elevador e desaparecesse de vista. Então Wanda perguntou: o que há de errado com ela? Na verdade, quem a levou a fazer isso? Eu não sei. Dizem que ela sempre foi assim, respondeu Juliane. O John está realmente com uma de nós? Wanda deu uma risadinha. Você é uma profissional do sexo aqui, deveria saber tudo sobre seu chefe. Eu lhe peço, Wanda, ele está me informando ou compartilhando segredos? Mas eu vi o Instagram dele, e ele realmente está de férias o tempo todo sem a Ariana, mas com outras mulheres, disse Juliane. E ela acha que é você e eu? Wanda deu outra risada. Em seguida, as meninas foram para suas mesas. A essa altura, Carlos já havia deixado a sala do chefe. Alice lhe entregou a pasta necessária e começou a trabalhar. É claro que ela não iniciou nenhuma conversa sobre o certificado de DNA. Quando o dia de trabalho terminou, Carlos correu para sua Olivia favorita. A estrela pop em ascensão não tinha nenhuma apresentação marcada para hoje. Ela havia alugado um quarto de hotel naquele dia e decidiu relaxar por conta própria. Quando Carlos ligou para ela, ela ficou um pouco irritada, mas atendeu o telefone. Sim, Carlos, estou ouvindo. Olá, querido. Senti sua falta. O dia parece uma eternidade, preciso vê-lo e segurá-lo em meus braços. Onde você está agora? Perguntou Carlos. Sinto muito, Dan, você não está nos meus planos hoje. Preciso ficar sozinho. Vejo você amanhã ou em qualquer outro dia, disse Olivia, tentando tirar o amigo insistente de cima dela o mais rápido possível. O que há de errado com você? Eu fiz algo que o ofendeu ou foi outra pessoa que fez isso? Carlos continuou a insistir. Não, está tudo bem. É bom ficar sozinho às vezes. Especialmente para alguém tão criativo como eu. Por favor, seja compreensivo, disse Olivia. Mas Carlos fez ouvidos moucos aos pedidos dela. Ele estava acostumado a ouvir apenas seus próprios desejos. Por mais que Olivia tentasse explicar a simples verdade de que ela só precisava passar a tarde sozinha, Carlos ainda estava lhe fazendo um verdadeiro interrogatório. Ele realmente tinha muita inveja de Olivia. Ela é talentosa, é brilhante, é linda, está crescendo em popularidade, é reconhecida nas ruas, a imprensa publica vários boatos sobre sua personalidade. Era evidente que Carlos não estava preparado para as peculiaridades da vida pública de sua namorada. Olivia também sabia disso. Quando Olivia percebeu que falar com Carlos era inútil, ela simplesmente desligou o telefone e desligou o celular. Algumas horas depois, ela recebeu uma ligação da recepção do hotel informando que sua assistente pessoal estava entrando no quarto de Olivia. Olivia ficou surpresa, pois não tinha um assistente pessoal.
Mas ela adivinhou quem era e Carlos estava na porta com um pequeno buquê de flores frescas. Carlos, você é incorrigível, disse Olivia. É assim que um homem de verdade deve ser, engenhoso e persistente. Não me pergunte como eu o encontrei. Meu coração seguiu seus passos, Carlos continuou como um rouxinol matinal. Olivia não estava disposta a passar a noite com Carlos. Ela queria expulsá-lo de casa, mas ele insistia que queria ficar com ela. Quanto mais Olivia o rejeitava, mais ele insistia. Acho que sei o que você não pode me dizer diretamente, e você tem me atormentado há muito tempo. Carlos fingiu como se tivesse descoberto algo muito importante. Sim, eu sei que está na hora de levarmos nosso relacionamento para o próximo nível. Mas estou pensando em como fazer a proposta corretamente. Deve ser muito romântico e memorável. Você deve se lembrar disso para o resto de sua vida. Carlos disse. O quê? Carlos, você é normal? Você tem uma família, tem uma esposa e uma filha. De que tipo de pedido de casamento você está falando? Olivia estava muito indignada. Estou me divorciando. Basicamente, estou pronto para dar esse passo. Acho que Alice também está pronta. E com relação à minha filha, eu a verei de vez em quando, jogarei dinheiro para ela periodicamente, disse Carlos. Olivia percebeu que aquele louco do Carlos tinha, na verdade, planos de longo alcance para ela. Ela percebeu que era inútil discutir com ele agora que o casamento não estava em seus planos. Carlos tem seguido Olivia como uma sombra por tantos anos, nunca perdendo uma única noite que ela realiza, que realmente não seria difícil para ele pedir o divórcio. Por isso, Olivia decidiu abordar o assunto de um ângulo diferente. Carlos, essa nem é a questão. Já que estamos tendo essa conversa, vou ser honesta com você. Tenho grandes planos para o meu futuro. No momento, estou realizando apenas uma pequena parte deles. Quando eu estiver na metade do caminho, o país inteiro me conhecerá. Terei todos os homens do país a meus pés. Você sabe como você realmente é, não sabe? Qualquer pessoa com dinheiro e poder suficientes vai querer minha atenção. Como você vai lidar com isso? Sejamos honestos, você é apenas um gerente médio em um banco comum. Como vai lutar contra machos alfa reconhecidos e defender seu direito legal a mim? Olivia olhou para Carlos. Olivia esperava que falar nesse formato magoasse Carlos e que ele começasse a se distanciar dela. Ela não podia afastá-lo abruptamente porque ele realmente havia feito muito por ela. Foi ele quem convenceu o próprio John a patrocinar a filmagem de seus videoclipes e apresentações. Uma rejeição grosseira teria sido feia da parte dele. Mas Olivia não estava a fim de construir um relacionamento duradouro com Carlos. Carlos havia encarado a conversa de hoje com naturalidade. No dia seguinte, dirigindo até o escritório do banco, Carlos pensou que Olivia ficaria encantada se ele resolvesse a situação atual do banco e assumisse a diretoria. Ele encarou isso como um sinal do destino. Carlos foi direto para o escritório de John. Ele informou ao chefe que tinha algumas ideias sobre como resolver os problemas atuais do banco. Pediu cópias de alguns documentos, levou-os consigo e informou que estava saindo por um dia para cuidar desses assuntos. Depois de sair do escritório do banco, Carlos foi a um dos melhores advogados da cidade. Depois de passar cerca de 3 horas com o advogado e obter uma consulta detalhada, ele foi ao melhor escritório de contabilidade da cidade. Ele continuou a visitar outros especialistas considerados os melhores em suas áreas. Ao cair da noite, Carlos tinha certeza de que logo ocuparia a cadeira mais alta do tribunal. De fato, os melhores especialistas em suas áreas começaram a proteger os interesses do banco. A televisão, os jornais e os blogueiros se envolveram em prol da eficiência. O processo judicial foi amplamente divulgado. As pessoas acreditavam que algum grupo de vigaristas estrangeiros havia decidido quebrar o Banco Nacional e tomá-lo em suas mãos. Diante de tanta pressão pública, os juízes tiveram que pensar 2 vezes antes de decidir sobre o destino do banco. Isso custou muito dinheiro a Carlos. Ele se endividou, e até Alice o ajudou com suas economias. No final, Carlos quase ganhou. O aniversário de Isabel estava chegando. Este ano ela completaria 9 anos de idade.
Isabel se lembra de todos os seus aniversários recentes. Ela se lembra deles porque nunca teve seu pai presente. Ela tem idade suficiente para protestar contra a ausência de seu pai. Alice estava pensando há muito tempo em como passar esse aniversário de modo que Elizabeth não ficasse triste novamente no dia seguinte. Não havia esperança para Charles, é claro. Ele continuaria a passar o dia em algum concerto de Olivia. Alice decidiu convidar Jéssica, a avó favorita de Elizabeth. A avó dela, assim como Carlos, nunca sentiu muito amor e afeição por Elizabeth, mas, uma vez por ano, sentar-se em um círculo familiar como amigos íntimos era uma tarefa administrável. Foi o que Alice pensou. No aniversário de Elizabeth, Alice pôs a mesa e esperou os convidados. Todos vieram, exceto Charles e sua avó. Elizabeth passou a noite inteira perguntando por que o papai não estava lá e quando a vovó chegaria. Alice tentou acalmá-la inventando várias desculpas. No dia seguinte, Alice deixou Elizabeth na escola e foi para a casa da sogra. A aposentada Jéssica passava a maior parte do tempo em seu apartamento. Quando viu Alice na porta de sua casa, não ficou muito feliz. Mas Alice sabia como subornar a sogra. Ela trouxe 2 sacolas grandes com guloseimas, frutas e doces. Oi, Jéssica. Posso entrar? Ah, é você? Bem, entre, disse Jéssica com uma voz indiferente. Não pude ir à festa de aniversário da Elizabeth porque estava doente. Ainda estou doente, tenho pressão alta, dor de cabeça, minhas pernas sempre doem, é difícil andar, Jéssica começou a reclamar. Elizabeth ficou muito brava, eu lhe disse para mandar um táxi buscá-la ou eu mesma poderia ir buscá-la de carro. Se você estiver doente, vamos ao médico. Eu mesma a levarei a todos os lugares, visitaremos os melhores médicos, passarei uma receita, comprarei todos os remédios necessários, disse Alice. Não, obrigado, isso não é necessário. O médico territorial da policlínica vem me ver, isso é o suficiente para mim, disse a sogra insatisfeita. Jéssica, por favor, diga-me, você não gosta de vir nos ver, é só por causa da sua doença ou há algum outro motivo? Perguntou Alice. Jéssica não esperava uma pergunta tão incisiva, você não acredita em mim, e por que eu gostaria de vir vê-la? É você quem deve vir até mim. Quando for mais velha, você entenderá o que é sair ou ficar em casa. Eu, pessoalmente, quero ficar em casa. De jeito nenhum. Alice tentou por muito tempo fazer com que sua sogra adotasse um tom de conversa amigável, mas não foi muito boa nisso. Ela não sabia muito sobre a infância de Carlos. Por favor, conte-me sobre seu nascimento, sua infância. Estou muito interessada em tudo isso. Alice decidiu finalmente conduzir a conversa na direção certa. O que há para contar? Ele nasceu e cresceu como todas as crianças, mas era muito travesso. Seu pai tentou reeducá-lo muitas vezes, mas sem sucesso, disse Jéssica. E quem era o culpado por sua desobediência? Perguntou Alicia. Eu também não sei, meu pai era um homem calmo e eu não era rebelde. É que ele era o único. Quando ele era adolescente, tentou fugir de casa e tivemos de persegui-lo. Eu me pergunto por que Carlos nem se parece com você. Alice finalmente jogou o fio da conversa na direção certa e observou a reação da sogra. Ela também está lá. Mas eu nunca prestei atenção nela, a sogra tentou desviar o assunto da conversa. Você sempre teve um relacionamento tão tenso com seu filho? Perguntou Alice bem na testa. Eles não são tensos. Eu sou mãe. Tenho o direito de instruí-lo no caminho certo. Não preciso elogiá-lo. O que a faz pensar que nosso relacionamento é tenso? Perguntou Jéssica de forma ameaçadora. Carlos é um adulto. Apesar da falta de apoio, ele conseguiu muito por conta própria. E continuará fazendo isso. Mas, acredite em mim, é muito importante para ele que você o reconheça. Você é a mãe dele, portanto, é a mulher mais importante da vida dele. Sua opinião significa muito para ele, disse Alice. O que eu tenho que confessar a ele? Eu o criei, eu o vesti, eu o ajudei a ter uma educação superior. Que tipo de confissão?
Jéssica ficou com raiva e começou a guardar rancor. O problema, Jéssica, é que Carlos sabe há muito tempo que você não é a mãe biológica dele. Foi feito um teste de DNA e o resultado mostrou que sua semelhança com ele é de 0%. Por que você está escondendo isso do Carlos? Sua atitude não o levou a fazer isso? Por que você não conta a ele e fala com ele como adultos? Disse Alicia. Jéssica deixou cair a colher de chá que acabará de usar para mexer o açúcar em seu chá. A notícia a surpreendeu. Ela havia pensado que aquele segredo iria para o túmulo com ela, mas como Carlos sabia agora? De que diabos você está falando? Jéssica não conseguiu esconder o tremor em sua voz. Se quiser, posso lhe mostrar uma cópia dessa certidão, disse Alicia. Para que toda essa pesquisa? De qualquer forma, os pais dele não estão vivos. Por que traumatizá-lo agora com essa revelação? Jéssica estava lentamente começando a ceder em sua resistência. Se você não quer contar ao Carlos, mantenha segredo. Mas a questão é que você precisa construir um relacionamento com ele. Carlos está tentando fingir que está tudo bem. Mas, na verdade, é o relacionamento tenso dele com você que o está impedindo de ficar bem. Ele não se sente confortável em nenhum ambiente, em nenhuma companhia. Ele não se sente feliz nem mesmo em sua família, comigo e com a Elizabeth. Ele procura várias mulheres, acha que uma delas o fará feliz. Mas isso é uma ilusão. Ele só consegue encontrar conforto em um relacionamento caloroso com você. Minha felicidade conjugal também depende disso. É por isso que decidi conversar com você sobre isso, disse Alice. Se ele estiver atrás de outras mulheres, procure os motivos em você mesma. Você também o reclama o tempo todo, não é? Ele lhe dá tudo o que ganha, você rola como queijo na manteiga, mas ele ainda se sente desconfortável com você. Eu o amo como uma mãe e ele me ama, disse Jéssica. Não, ele não me ama. Em toda a nossa vida juntos, eu nunca reclamei o dinheiro dele. Tenho uma boa vida para mim. Para que conste, eu também faço entregas regulares de supermercado na casa dele. Mas não estou falando de dinheiro. Eu só estava tentando fazer com que você se desse bem com ele. Então, Carlos acabaria mudando. Você tem que me entender como mulher, disse Alicia. A entrega do supermercado foi outra revelação para Jéssica. Ela não queria ser honesta sobre o fato de que realmente sentia algo por Carlos, mas ela mesma não conseguia entender isso. Agora, sua cunhada afirma que tudo isso se deve ao fato de ela estar escondendo a verdade de Carlos. Jéssica tem muito medo de que, se Carlos descobrir a verdade, ele se afaste dela. Assim, ela também ficaria magoada. Mas como ele já fez um teste de DNA e nunca comprou para ela tudo o que ela comprou para ele regularmente ao longo dos anos, talvez Carlos também sinta algo. Alice percebeu que esse assunto era muito pesado para uma única conversa. Ela prometeu à sogra que falariam sobre isso novamente. Ela pediu à sogra que tentasse ser honesta e confiasse em Alice. Por fim, lembrou-a de que as duas mulheres, ela e Jéssica, queriam o mesmo homem. Ambas desejavam que ele fosse bem. Em princípio, suas opiniões não podiam divergir. Tudo o que restava era que elas fossem honestas uma com a outra. Após alguns meses de trabalho árduo e negociações intermináveis com diferentes pessoas, o destino do banco estava praticamente decidido. O tribunal decidiu a favor do banco, mas ainda restava algum tempo para que a empresa adversária pudesse recorrer dessa decisão. Assim, todos esperaram ansiosamente pelo fim do período de apelação. A empresa que processou o banco indicou várias vezes que não concordaria com a decisão do tribunal. Mas, graças às negociações oportunas de Carlos com as pessoas certas, eles não recorreram da decisão do tribunal. No final, o banco perdeu algum dinheiro, mas continuou viável. O fato de um gerente intermediário, Carlos, ter conseguido fazer muito mais do que alguns gerentes assistentes e outros gerentes incomodou o círculo interno de John. Eles perceberam claramente que haviam perdido a corrida pelo poder para esse Carlos. Isso também era bem conhecido por John. Em uma reunião regular, John se dirigiu a seus subordinados e, graças a seus esforços coletivos, conseguimos sair de uma situação de crise muito difícil.
Conforme prometido, chegou a hora de determinar o vencedor e entregar as rédeas do banco a ele. Os gerentes se entreolharam. Apenas Carlos não conseguia entender por que seu chefe estava desvalorizando seu mérito e agora dizia que era um esforço de equipe. Afinal, até 3 meses atrás, nenhum de seus colegas tinha ideia de como sair dessa situação e agora, de repente, estavam sendo cúmplices da vitória de Carlos? Ele mal conseguiu esconder sua indignação. Ele decidiu discutir o assunto a sós com seu chefe. E John continuou com sua apresentação: acho que Max tem um bom potencial como gerente. Especialmente porque ele está conosco há mais de 10 anos e já provou seu valor. Além disso, não quero desmerecer nosso diretor financeiro Mickey Andreevich. Ele tem experiência suficiente para continuar nossos negócios com dignidade. Carlos agora estava realmente indignado e apenas esfregou sua caneta com a marca em silêncio. De fato, nem Max nem esse Mickey haviam mexido um dedo para manter o banco aberto e viável. Pelo contrário, assim que John os informou dos problemas, há 3 meses, cada um deles estava entrevistando concorrentes e se preparando para deixar o emprego ao menor prejuízo. A reunião terminou e cada um deles foi para seu escritório. Quando John retornou ao seu escritório, Carlos estava lá esperando por ele. John, você realmente acha que Max e Mickey fizeram algo para salvar nosso negócio? Perguntou Carlos. Por que você não acha? John parecia estar zombando de Carlos. Só não entendo a lógica do que você está dizendo. Carlos olhou interrogativamente para seu chefe. Se quiser ser um bom líder, você também terá de aprender a agir sem lógica. Lembre-se, sem os outros, ninguém chega a lugar algum na vida. Seu sucesso depende de sua capacidade de influenciar outras pessoas e fazê-las questionar a lógica de suas ações. John continuou a falar por meio de enigmas. Carlos não entendeu muito bem a conversa. Ele esperava que na reunião de hoje o chefe anunciasse sua decisão de nomear Carlos como supervisor e que ele mesmo tirasse umas merecidas férias. Ele não duvidava disso, por isso havia se endividado para pagar consultas caras com os melhores especialistas. E agora parece que o melhor candidato para o cargo de chefe é Max ou Mickey. John, você provavelmente não sabe que Max e Mickey estão rondando os escritórios de seus concorrentes há muito tempo e estão procurando posições de destaque. Eles estão apenas cuidando de seus próprios interesses. Eles não se importam com os interesses de quem eles atendem ou de quem eles protegem. Eles só querem receber o salário alto de sempre e isso é tudo de que precisam, disse Carlos. E você, Carlos, o que quer da vida? Não tem uma ideia sagrada pela qual faria qualquer coisa? Perguntou Juan. Todos nós sabemos que você está loucamente apaixonado por aquela cantora, Olivia. Você também faria qualquer coisa por ela, não é mesmo? Pense que outras pessoas também podem ter suas próprias Olivia. E nem sempre se trata de uma cantora ou de uma pessoa. Algumas pessoas têm um emprego, outras têm dinheiro regular. Portanto, não vejo diferença entre você, Max e Mickey. Mas se você tem algo único a oferecer que o faz se destacar da multidão, isso é outra coisa. John disse e virou sua cadeira giratória em direção à janela. Carlos estava começando a ter uma vaga ideia de que o teste não havia terminado, que o chefe tinha mais tarefas para ele. Tudo o que restava era resolvê-las. Juan, eu nem sei o que um gerente humilde como eu pode lhe oferecer. Se você tiver mais tarefas, estou disposto a resolvê-las com o mesmo entusiasmo, disse Carlos. Bem, o que você quer que eu lhe diga, não exatamente uma tarefa, mas digamos uma proposta racional. Ouça-me com atenção. Você ama sua Olivia, não é? Sim, eu a amo, mas também estou preocupado com Alice. Eu amo minha filha. Não vou abrir mão dela em hipótese alguma. Alice ainda é jovem e bonita, ela vai encontrar sua felicidade. Carlos começou a justificar seu caso com Olivia, que todos já sabiam há muito tempo. O que sua Alice acha de seu caso? Perguntou Juan. Como qualquer outra mulher. Ela não gosta, mas eu sei que ela pode entender e aceitar se quiser. Você é um tolo, Carlos. E sua Alice é realmente uma pérola rara. Na verdade, sua nomeação como chefe do departamento já foi finalizada. Estou ansioso para colocá-la em suas mãos o mais rápido possível e descansar um pouco.
Mas vamos conversar de homem para homem, tenho um pequeno favor a lhe pedir, e entendo que esse favor é factível, disse Juan. Carlos não entende por que o chefe, normalmente direto e categórico, agora está tão tímido, como se fosse um aluno em uma prova. Ele decide deixar o chefe falar aos poucos, já que o pedido é tão atípico. O senhor poderia falar com a Alice para me dar um tempo? O que você quer dizer com isso? Literalmente, Carlos. Eu sou um homem, ela é uma mulher atraente. Além disso, você não quer protegê-la, você tem sua própria mulher para amar. Então, vamos ser honestos. Gosto de sua Alice. Eu a notei quando a vi pela primeira vez em nosso evento corporativo. John, eu a entendo como homem, mas por que eu tenho que ser o marido dela nessa história? Você poderia ir até ela diretamente ou pedir a alguém neutro. Isso pareceria ridículo de minha parte, disse Carlos. Depende de você, Carlos. Não quero me dar ao trabalho de procurar uma terceira pessoa. E não vou procurar uma terceira pessoa para abordar sua Alice. Estou indo até você porque é o caminho mais curto. Além disso, tenho você em mente antes de assinar o decreto que o nomeia em seu lugar. Juan insistiu novamente que o avanço da carreira de Carlos estava em jogo. Carlos pensou um pouco e decidiu que, pelo bem da perspectiva que estava literalmente brilhando diante dele, valia a pena dar o último passo. Mais um motivo para acabar com ele e Alice. Se Alice concordar em se juntar a John, Carlos não terá dificuldades com o divórcio. E, após o divórcio, ele estará livre para sua Olivia. Além disso, ele não se apresentará mais a ela como um gerente intermediário, mas como um gerente de banco. Ele é um candidato digno de acordo com os padrões de Olivia, um verdadeiro macho alfa. Depois de pesar os prós e os contras, Carlos decidiu voltar para casa logo após o trabalho pela primeira vez em anos. Ele não encontrou Alice em casa. Elizabeth estava sentada sozinha. Quando Carlos perguntou à filha, ela lhe disse que sua mãe estava estudando à tarde e que já fazia isso há muito tempo. Descobriu-se que Alice estava recebendo algum tipo de educação adicional à tarde há 2 anos. Carlos descobriu isso hoje. Ele decidiu cuidar do ambiente adequado e preparou o jantar com sua filha. Colocou a mesa e acendeu as velas. Mas depois de um tempo ele se lembrou da essência da conversa e pareceu a Carlos que as velas estavam zombando de Alice. Ele as apagou e imediatamente as retirou da mesa. Alice nunca mais voltou. Elizabeth informou ao pai que sua mãe chegaria bem tarde. Elizabeth também era conhecida por fazer sua própria lição de casa e preparar suas coisas para a manhã seguinte. Charlie se lembra dela quando era pequena, ainda implorando por suas mãos e com medo de dormir sozinha. E agora, sem perceber, sua filha cresceu. Explicando a necessidade de acordar cedo amanhã, Elizabeth não incomodou o pai por um longo tempo e foi para a cama. Alice voltou para casa por volta da meia-noite. Onde você está indo tão tarde? Perguntou Carlos. De quem estou ouvindo isso? Alice tentou rir como uma equidna. É sério, a criança fica em casa sozinha, faz a lição de casa sozinha e onde nossa mãe vai a essa hora? Continuou Carlos em seu tom entediante habitual. Ah, finalmente percebemos que temos um filho, temos uma família. Carlos, o que há de errado com você? Estou preocupada com sua volta para casa tão cedo. É realmente algo sério? Perguntou Alicia. Não seja sarcástico, estou com vontade de ter uma conversa séria e positiva. Não é isso que você quer? Carlos, o que você quer? Sei que faz muito tempo que não temos uma conversa séria. Você ainda não vai me dizer onde esteve? Isabel me disse que você estava estudando em algum lugar. É um segredo tão grande assim? Carlos disse. Não é segredo, estou fazendo um segundo curso, um curso de artes liberais. Isso é tudo. Eu fiz o jantar, sente-se, vou cuidar de você hoje à noite, disse Carlos. Depois que Alice se sentou à mesa, Carlos colocou um pedaço de peixe em seu prato com legumes que ele havia feito, serviu-lhe um chá quente de ervas e cuidou de Alice o máximo possível. Na verdade, há uma ocasião, uma boa ocasião, Carlos começou a reclamar, estou sendo promovido, John está saindo de férias. Sou um candidato em potencial para ocupar seu lugar. Bem,
parabéns. Por que esse Jonah está desistindo de seu emprego? Perguntou Alice. Ele está cansado e não está se sentindo bem há muito tempo. Há muito tempo ele vem dizendo que quer finalmente dar um tempo e deixar a diretoria nas mãos de alguém em quem confia. Recentemente, o banco estava à beira do colapso, então ele nos deu a tarefa de vencer o caso no tribunal. Ele prometeu que quem conseguisse fazer isso se tornaria CEO. Eu fui bem-sucedido. Estou muito feliz por você, disse Alicia, levantando-se da mesa e dando um beijo nas bochechas de Carlos. Carlos se sentiu um pouco constrangido, como se estivesse sendo beijado por uma pessoa completamente estranha. Acho que ela vai ficar muito feliz, disse Alicia. Acho que não vale a pena contar a ela ainda. Em primeiro lugar, ainda não fui oficialmente batizado. Em segundo lugar, minha mãe nunca soube como ficar feliz com meus sucessos, disse Carlos. Você está certo sobre a mamãe, disse Alicia, e ela pensou sobre isso. Ela tentou entender como Carlos conseguiu esconder a verdade de que sua mãe não era realmente sua mãe. Deve ter sido difícil bancar o filho nativo quando sua mãe já havia provado com sua atitude que não era. E o teste de DNA tinha acabado de provar isso. Alice, vamos ser honestos. Sei que você é uma mulher sábia. Você será capaz de me entender e me ajudar. Confie em mim, é o melhor para nós dois, disse Carlos. Alice esperou que Carlos finalmente falasse sobre o divórcio. Ela estava pronta para fazer isso há muito tempo e nunca tinha conseguido se sentar com Carlos na mesma mesa e conversar com calma. Agora ela estava feliz por ter essa chance. Seria indolor, especialmente para Isabel. Você se lembra de John, não é? Perguntou Carlos. Sim, vagamente. Mas me lembro muito bem da esposa dele, Ariana. Ela era uma mulher realmente incrível. Alicia sorriu, lembrando-se das cenas de ciúme de Ariana. Juan disse que ela gostava muito de você. Ele me disse para lhe dizer que minha nomeação depende de você dar atenção a ele. Carlos disse e cobriu os olhos com a mão, esperando a reação violenta de Alice. O que ele disse a você? Perguntou Alice. Carlos também ficou surpreso com a reação calma. Como posso falar por você? Estou apenas transmitindo as palavras dela para você. Tenho que comunicar a decisão dela nos próximos 3 dias e isso será o fim da minha missão, disse Carlos. Quer dizer que você não se importa? Perguntou Alicia. Bem, não comece, por favor. Há muitos estranhos no trabalho que reparam em você. Não sei com qual deles você desaparece à noite, com a desculpa do treinamento noturno. O que lhe importa se é mais um ou menos um? Carlos mudou de tática e começou a ser grosseiro. Não consigo entender como pude amar um homem como esse e acreditar que um dia você e eu nos daríamos bem e viveríamos felizes para sempre, disse Alice calmamente, olhando pela janela. Não dramatize tudo, por favor. É difícil para você passar apenas uma noite com o John? Ele ainda é um garotinho aqui. Muitas moças já brigaram por ele. E você, minha querida, deveria estar feliz por ter a atenção de um homem assim. Carlos estava levantando a voz. Não é difícil para uma mulher passar a noite com John, um entregador ou um motorista de táxi. A única questão é se ela quer, disse Alicia. Bem, tudo bem. Eu lhe direi amanhã, e não me decepcione, por favor. Vou ouvir seu John depois que você concordar com o divórcio. Carlos ficou interiormente feliz. A questão do divórcio o preocupava tanto quanto a questão de sua nomeação para o cargo de chefe. Mas ele tentou não demonstrar isso na época. Se você insiste, vamos fazer do seu jeito. Eu darei meu consentimento, disse Carlos. Depois de uma conversa tensa, Carlos e Alice se separaram em quartos. Durante a noite, Alice se levantou, foi até o telefone de Carlos e transferiu um dos contatos para o seu telefone. Ela já havia pensado em seu próximo passo e tinha certeza de que seria bem-sucedida. Alguns dias depois, o telefone de Alice tocou. O nome de John apareceu na tela. Alice fingiu não atender a números estranhos e não pegou o telefone. Ela não podia saber o número de telefone de John, então teve sua primeira desculpa. Aparentemente,
Carlos havia lhe dito imediatamente que Alice havia concordado. As ligações de John não pararam, mas Alice continuou a ignorá-las. À noite, quando voltava da escola para casa, Alice foi a uma cafeteria, pediu uma boa taça de vinho e começou a pesquisar todas as mídias sociais e outras informações na internet sobre o tal John. Quando terminou o vinho, ela já tinha uma imagem aproximada de John em sua cabeça. Agora ela estava pronta para agir. As fotos nas mídias sociais mostravam onde John estava praticando. Alguns dias depois, Alice foi à mesma academia e comprou uma assinatura de 6 meses. Alice também não teve dificuldade em reconhecer o horário de visita de John. Era mais perto da hora do almoço. Bem, Alice teria que substituir os intervalos de almoço por exercícios por um tempo. O encontro supostamente casual com John não durou muito tempo. Ele foi o primeiro a ver Alice quando ela estava saindo da academia. Alissa, boa tarde. É um prazer conhecê-la. Você também treina aqui? Perguntou John. Oi. Seu rosto me é muito familiar, mas não me lembro onde nos conhecemos. Alice fez uma cara de surpresa. Nós nos conhecemos na festa da nossa empresa. Eu sou a gerente do Carlos, seu marido. Fico triste que não tenha me reconhecido, disse Juan. Se você já terminou o treinamento, deixe-me dar uma carona. Podemos até tomar um café no caminho. Juan tentou não perder a oportunidade. Eu deixo você me dar uma carona, mas o café fica para outro dia, disse Alice. No caminho para o escritório, John estava cheio de elogios para Alice. Dá para perceber que ele tem a língua solta e provavelmente acha que todas as mulheres gostam de orelhas. Quando chegamos ao local de trabalho de Alice, John encerrou o assunto. Alice, nosso agradável encontro poderia ter ocorrido muito antes. Eu liguei para você várias vezes, mas você não atendeu. É possível que eu não atenda números estranhos. E o que você queria me dizer se eu atendesse o telefone de repente? Perguntou Alice. Juan ficou surpreso com a brusquidão dela. Carlos lhe disse alguma coisa? Carlos me conta tantas coisas boas sobre você que nem sei a qual delas você se refere. Entre as mais recentes, ele me disse que você confiou a ele o seu trabalho. Devo dizer que somos muito gratos por essa confiança. Vou me certificar de que Carlos não o decepcione e trabalhe duro, disse Alice com um sorriso sincero, e agora, com sua permissão, vou embora. É com grande pesar que o deixo ir agora, mas estarei esperando por você aqui hoje à noite depois do trabalho, disse John. John chegou ao seu escritório. Ele tinha uma última papelada para assinar e começar lentamente o processo de transferência de seus poderes para Charles. Hoje, ele finalmente assinou o decreto de nomeação de Carlos. Em seguida, convocou uma reunião e anunciou sua decisão. Ele tinha certeza de que seu negócio estava agora em boas mãos, e além disso, a bela Alice estava quase em seu bolso. O encontro com ela lhe causou uma impressão positiva. Ele estava ansioso pelo segundo encontro para avançar o mais rápido possível em direção à realização de seu principal desejo. Quase no final do dia de trabalho de Alice, ele já estava esperando por ela do lado de fora do escritório. Alice entrou em seu carro e lhe deu um endereço específico. Temos que nos apressar, eles estão nos esperando lá, acrescentou Alice. John estava feliz por não ter que procurar um quarto de hotel gratuito por conta própria. Ele tinha certeza de que Alice conhecia seu objetivo. Quando chegaram ao endereço desejado, Alice agradeceu a ele e se despediu. Obrigada por cuidar de mim 2 vezes em um dia. Estou prestes a começar as aulas. Tenho que ir, e tenha uma boa noite, disse Alice e saiu. John ficou perplexo, pois esperava outra coisa. Ele esperava que Carlos tivesse explicado tudo e que Alice o levasse direto para o quarto do hotel. Ele descreveu o comportamento de Alice como coquetismo feminino. Gosto mais desse jeito, vou esperar, pensou ele e saiu. No dia seguinte, Alice entrou com o pedido de divórcio. Sem esperar pela decisão do tribunal, ela procurou um apartamento alugado, arrumou suas coisas, explicou tudo a Isabel e foi morar com a filha. E para Charles ela escreveu brevemente: Elizabeth e eu vamos morar em um apartamento alugado por enquanto. Quando você encontrar outro lugar para morar e desocupar nosso apartamento, avise-me. Elizabeth tem um longo caminho até a escola.
Charles estava inspirado por sua nova posição e não tinha vontade de discutir com sua ex-esposa no momento. Assim, ele rapidamente desocupou o apartamento e concordou com o divórcio. Uma semana depois, Alicia era uma mulher livre. Depois de receber a certidão de dissolução do casamento, ela não teve pressa em voltar a morar no apartamento. Ela chamou um designer de interiores e pediu que ele refizesse completamente o apartamento com os desejos de sua filha em mente. Enquanto o apartamento estava sendo consertado, Alice decidiu se transformar completamente. Ela foi a um estilista e mudou completamente sua imagem. Se antes ela parecia uma garotinha obediente, agora ela se tornou uma bela jovem mulher. Durante todo esse tempo, John continuava ligando para ela todos os dias e insistia em encontrá-la. Alice adiava o encontro, alegando estar ocupada e depois cansada. Na segunda vez, ela o encontrou com uma nova imagem. John, que costumava se comportar com as mulheres como um mestre da vida, tremia como um jovem ao lado de Alice. O contraste entre a antiga e a nova imagem de Alice em tão pouco tempo causou uma forte impressão nele. Alice continuava a cruzar com ele como se estivesse atrapalhando. Ela não dava a John a chance de falar por muito tempo e sempre saía rapidamente da companhia dele. John estava até começando a duvidar um pouco do favor de Alice. Mas, por outro lado, ela se transformou tão rapidamente. É tudo para o meu bem. Ela quer que eu goste dela, ele preferia pensar assim. John estava determinado hoje. Ele comprou uma bela pulseira de marca, flores e uma caixa de chocolates para Alice. Ele estava um pouco triste por ela ainda não ter tomado café com ele. Depois de muitos dias atarefados, pelo menos hoje ele a deixaria levá-la do trabalho para seus estudos noturnos. Alice, estou muito feliz por termos nos conhecido. Pensei em lhe fazer um favor hoje, isto é para você, disse John quando Alice estava prestes a sair do carro. Ele estendeu o presente e as flores com um olhar solene, como se estivesse apresentando uma ordem presidencial. Não posso aceitar, obrigada, disse Alice. Você não gostou da pulseira, vamos juntos trocá-la por outra? Podemos ir agora mesmo. John ficou surpreso com tal surpresa. Não, não é por causa da pulseira. Ela é muito bonita. Só não me sinto à vontade para aceitar presentes tão caros, disse Alice. E daí se for caro? Você só merece uma coisa dessas. Ela não obriga a nada, quero fazê-lo feliz com todo o meu coração, aceite-a, John quase implorou. Você quer me fazer sentir bem? Então não me faça violar meus princípios. E não se ofenda com o presente, por favor, disse Alice e se despediu. Outras tentativas foram inúteis. Quando ela saiu do carro, John olhou para ela e falou consigo mesmo: meu Deus, só de pensar que estou persuadindo uma mulher a aceitar um presente tão caro. Não a faça violar seus princípios. E que palavras! Qual é o seu problema, John? Controle-se, leve essa mulher para a cama rapidamente e esqueça tudo isso. Mas como? Como? Essa mulher me faz pensar em minha juventude. Ela me faz sentir como um jovem inexperiente. Pense nisso. Ele olhou para seu reflexo no espelho e viu o largo sorriso dela. Aproveitando seu estado juvenil, é claro, John nem percebeu que Alice havia filmado discretamente alguns momentos do encontro deles em seu celular. Alice ligou para Carlos para agradecê-lo por ter resolvido rapidamente todas as questões urgentes de sua divergência. Primeiro, ela o parabenizou pelo encontro. Carlos ficou claramente encantado. Como despedida, ela lhe perguntou: você não trocou de secretária, é a mesma Juliane? Sim, ela conhece os meandros, deixe-a trabalhar. Não vou demiti-la, disse Carlos. Poderia me enviar o número do telefone dela? Quando estive em seu escritório, conversamos brevemente, mas não tivemos tempo de trocar contatos. Carlos não especificou o que Alice queria de Juliane. Ele não se importava com Alice há muito tempo. Agora ele tinha todos os motivos para provar isso legalmente. Ele desligou o telefone e até se sentiu mal por ter perdido tempo enviando o número de telefone de Juliana. Ele convidou Juliana para ir à sua casa e lhe disse: entre em contato com esta mulher neste número e diga a ela que você é Juliana, minha secretária. Lá você descobrirá por si mesma. Juliane estava acostumada a não fazer muitas perguntas.
Então, ela imediatamente discou para Alice: vou lá. Carlos me pediu para entrar em contato com você. Estou ouvindo. Ótimo, Juliane. A questão é que sou a irmã da Wanda, a profissional de marketing. Ela me disse que você conhece bem a esposa do John, Ariana Markovna. O fato é que eu o vi com uma mulher outro dia. Ele pediu a você e a Wanda que lhe dessem coisas como essa, não foi? Sim, ele pediu. Fale com ela, se ela estiver interessada, posso lhe enviar algo. Depois me avise, está bem? Está bem, eu a avisarei. Alice estava esperando a ligação de Ariana. Para não perder tempo, ela discou o número de John e disse a ele que gostaria de encontrá-lo no bar hoje à noite para tomar um drink e depois ir para um quarto de hotel de sua escolha. John ficou encantado. Ele deixou todos os seus negócios de lado e, algumas horas depois, estava esperando por Alice no saguão. Ela veio até ele com um de seus novos looks, que ele ainda não tinha visto. Sentado no bar, ele começou a falar sobre seus contatos e conquistas, dos quais estava acostumado a se gabar para qualquer público. Normalmente, eles ouviam em silêncio e acenavam com a cabeça. Mas essa Alice também estava se comportando de forma inesperada. Certa vez, jogamos golfe com alguns amigos em um dos castelos da Grã-Bretanha. Os britânicos sempre foram conhecidos por sua vaidade, como jogos simples podem se tornar rituais. Sei que tudo isso é coisa da aristocracia do século passado, mas estamos no século XXI. O mundo adora mobilidade e praticidade. Não entendo por que é tão complicado. Você concorda? Alice interrompeu John. Sim, talvez exista. John voltou ao estado de um estudante antes da prova. Alice, por que você continua me chamando pelo meu primeiro nome? Nós nos conhecemos há muito tempo, você pode nos chamar pelos nomes. John tentou amenizar a situação para si mesmo. Não, acho que vou continuar chamando você pelo primeiro nome. Porque uma forma educada de tratamento enfatiza automaticamente os limites pessoais entre as pessoas. E isso significa que é mais fácil manter o respeito entre as pessoas. Isso não é pouca coisa, não é? Perguntou Alice. John se perguntou. Ariana o importunou a vida inteira sobre sua falta de respeito aos limites pessoais. Ele não tinha certeza se ela o respeitava. De repente, ele descobriu que era a maneira educada de Alice que o impedia de exibir seu comportamento habitual de consumo em relação às mulheres. É por isso que ela parece tão inatingível. Neste momento, ela declara que quer continuar assim. E ele não tem argumentos para refutá-la. Durante toda a noite, assim que ele começou a falar sobre suas possibilidades, Alice continuou desviando a conversa para uma direção filosófica. Depois de um tempo, Alice declarou que estava cansada. Eles concordaram em ir para um hotel. Chegaram ao hotel e se acomodaram no quarto. Alice pediu água. Quando a água chegou, ela serviu um copo para si mesma e para John e disse que precisava ligar para a filha. A conversa com a filha se prolongou por um bom tempo. João tomou um gole de água por tédio e começou a assistir à TV. Depois, decidiu se deitar na cama e relaxar. Quando Alice terminou de conversar com a filha e voltou, John já estava roncando na cama. Alice se despiu, deitou-se ao lado dele e tirou várias fotos espetaculares. Depois, ela se vestiu, saiu do quarto na ponta dos pés e chamou um táxi para casa. Não demorou muito para que ela recebesse uma ligação de Juliane. Ela ligou para dizer que a própria Ariana estava disposta a se encontrar para descobrir o próximo caso de seu marido. Alice pediu o número de telefone dela e agradeceu a Juliane pela ajuda. Quando Alice estava prestes a entrar em contato com Ariana Markovna, ela recebeu uma ligação de John. Sei que você tem andado muito cansada ultimamente. Sinto muito que ontem seu cansaço tenha sido mais forte do que sua paixão por mim, disse Alice. Estou muito envergonhada com isso. Isso não acontece comigo. John começou a se desculpar como um adolescente delinquente. Alice o interrompeu novamente. Eu caí em uma espécie de ambivalência. Não sei como sair desse estado. Assim que eu conseguir sair dele, eu o avisarei. Depois dessas palavras, Alice se despediu e desligou o telefone.
É claro que ela não contou a ele que havia colocado soníferos no copo de água de John. Ela se acomodou calmamente no sofá e começou a se corresponder com Ariana Markovna. Após uma saudação educada, Alice enviou um vídeo de John tentando dar a ela uma pulseira cara, que ela se recusou a aceitar. Em seguida, ela enviou fotos do quarto de hotel com a legenda: "Mas eu ainda não consegui resistir à pressão dele." Emocionada, Ariana perdeu completamente o controle de suas emoções com o que viu. Além disso, ela ficou furiosa com o fato de as provas não terem sido enviadas a ela por um estranho, mas pelo seu novo paquera, o próprio Jonah. Jonah estava exausto por ter perdido a chance de passar a noite no hotel com Alice. Ele também estava profundamente envergonhado por ela. À noite, Ariana lhe deu outra demonstração de ciúme. Enquanto antes ela o havia importunado por um engano real, dessa vez ele ouviu uma torrente de insultos por nada. Ele não tinha conseguido convencer Ariana de que as coisas não tinham dado certo com Alice. Ariana não ia se limitar a descobrir as coisas. A raiva que ela havia sentido pela insolência de Alice não iria desaparecer. John, quando percebeu que só poderia escapar desse escândalo, foi para sua casa de campo. Durante vários dias, ele não ligou para Alice. Ele ficou esperando que ela ligasse e o informasse, triunfante, que havia se vingado dele. Mas então ele se lembrou de que, durante os meses de namoro, Alice nunca havia ligado para ele. "Por que estou esperando que ela me ligue?" pensou John. "Preciso de uma distração", pensou John, e convidou seus amigos para sua casa de campo. Durante toda a tarde, enquanto seus amigos se divertiam, John ficou sentado com o rosto franzido. Ele tentou manter a conversa, mas não foi muito bom nisso. Ele estava terrivelmente irritado por ter se tornado literalmente um escravo do seu celular e desejava de todo o coração que Alice ligasse imediatamente. Curiosamente, Ariana não incomodava nem um pouco. Quando já haviam se passado dias suficientes, John não suportou a saudade de casa e ligou pessoalmente para Alice. "Alice, por que você fez uma coisa tão cruel comigo?" Ele perguntou. Em vez de responder à sua pergunta, ele ouviu a voz afetuosa de Alice: "E finalmente esperei por sua ligação. Senti tanto a sua falta. Será que uma ligação é suficiente?" John ficou animado e perguntou onde eles poderiam se encontrar em 2 horas. Alice lhe indicou um lugar e acrescentou: "Espero que minha linda pulseira ainda esteja esperando por mim. Traga-o com você. Quero experimentá-lo hoje", disse Alice. É claro que John devolveu o caro bracelete à loja. E agora ele teve que correr até a loja para comprar a pulseira novamente. Felizmente para ele, a pulseira não havia sido vendida. Ele a pegou e correu para o local da reunião. Durante todo o caminho, as palavras de Alice sobre a falta dele ecoaram em seus ouvidos. Será que todo o seu sofrimento foi em vão? Mas por que ele havia hesitado em ligar para ela por tantos dias? Ele viu em si mesmo novamente o comportamento de um jovem inseguro que se apaixonava por sua colega de classe pela primeira vez na vida. "Alice, por que você contou a Ariana sobre nós?" perguntou John com ressentimento em sua voz. "Sou uma mulher livre e só me interesso por homens livres. Eu queria ver como você se comporta como um homem livre", disse Alice. John, como sempre, não entendeu os verdadeiros motivos de Alice e ficou pensativo. Antes, ele sempre achou que conhecia perfeitamente a psicologia feminina. Mas essa Alice o faz duvidar de si mesmo o tempo todo. Ele tem que pensar em cada palavra dela por dias e ainda não consegue encontrar uma pista. Então ele tem que perguntar novamente o que ela quis dizer. Dessa vez, foi a mesma coisa. Mas ele ficou feliz por Alice ter aceitado a pulseira dessa vez. Ele agradeceu o presente, ficou um pouco e depois foi cuidar de seus negócios. Alice tinha coisas importantes a fazer. No caminho para casa, ela parou em uma floricultura e pediu uma etiqueta de preço. Não havia nenhuma etiqueta de preço em branco. "Não há uma nova", ela diz. $2. "É de um buquê que acabei de vender." "Para que você precisa dela?" perguntou o vendedor. Alice ignorou a pergunta e pediu o melhor buquê e a inscrição para a mulher mais querida do mundo. Ela colocou o dinheiro na mesa e pegou a etiqueta com a inscrição em $2. Ele então pediu uma entrega pelo correio. Quando o mensageiro chegou, ele lhe entregou o buquê e a mesma pulseira em sua caixa de luxo, só que dentro da caixa com a pulseira ele colocou a etiqueta com o preço do florista.
Essa surpresa foi endereçada a Ariana por John. Ariana, quando recebeu o presente, ficou ainda mais furiosa com a etiqueta de preço de $2. Ela decidiu que seu marido a estava assediando dessa forma. Sua paciência estava se esgotando. Ela telefonou para o marido e ameaçou que, desta vez, não conseguiria evitar o divórcio. No dia seguinte, Ariana o fez. Ela pediu o divórcio e a divisão dos bens. John, é claro, ficou chateado com o resultado. Ele se retraiu e se fechou em si mesmo. Ele até parou de atender as ligações de Alice. Alice percebeu que ele se sentia culpado na frente de sua esposa. Por alguns dias, ela deixou tudo como estava. Esse tempo foi necessário para que cada parte se cansasse de suas emoções e começasse a procurar uma saída para essa situação. Então, Alice escreveu novamente para Ariana e a convidou para uma reunião. No início, ela insultou Alice, disse-lhe muitas palavras desagradáveis e acrescentou: quem diabos é você para que eu tenha que me encontrar com você? Aparentemente, não sou um lugar tão vazio, se sou a razão de tais mudanças na vida das pessoas. Então, pense em me encontrar, disse Alice. Ariana concordou, pois iria contar a Alice todas as suas maldições novamente. No dia marcado, ela chegou a uma cafeteria perto do escritório do John Bank. Alice havia cuidadosamente reservado um lugar em uma cabine separada. Ariana foi recebida na entrada e acompanhada até a cabine. Se continuarmos a conversa de acordo com seu roteiro, você só aumentará seu sofrimento. E eu realmente quero ajudá-la, disse Alice. Você ama o John? Alyssa colocou a pergunta diretamente sobre a mesa. Ariana havia preparado palavras completamente diferentes e não ia falar sobre isso. Ela estava se deixando levar pelas emoções. Não se preocupe, disse Ariana. Estou vendo, não podemos fazer um raciocínio profundo. Vamos tentar outra coisa. Se você realmente o ama, deve dar a ele o direito de escolher. Acredite em mim, isso é possível se a mulher tiver um espírito forte o suficiente. E se você não o ama, não deveria se importar com quem ele dorme. Você, querida, por favor, esqueça a palavra amor. John pode dizer o que quiser. Você é apenas mais uma das diversões dele. Eu sei que ele vai se divertir e depois vai se acalmar, disse Ariana em um acesso de raiva. Se você tem certeza disso, por que pediu o divórcio? Perguntou Alice. Ariana já não tinha mais insultos, recriminações e defesas. Ela não conseguia suportar suas próprias emoções, e em determinado momento, chorou. Quando as pessoas não se amam, é muito difícil construir um relacionamento apenas com o desejo de uma mulher. Acredite em mim, já vi tanto quanto você. O melhor é quando as pessoas conseguem encontrar forças para enfrentar a verdade. Nessa situação, deixe que John tome sua própria decisão. Você é uma jovem muito atraente. Não acho que você mereça sofrer assim. As duas mulheres conversaram por um longo tempo. Finalmente, Ariana confessou que não amava o marido há muito tempo e que não se sentia amada. Ela pensou em se divorciar muitas vezes, mas sempre se conteve. Ariana também admitiu honestamente que, de fato, muitos homens a notam. Por isso, Alice se certificou de encontrar uma saída para a situação. Agora Ariana está pronta para conversar com seu marido e deixá-lo ir. E ela mesma aprendeu algo importante, agora ela pode ser honesta consigo mesma. O processo de divórcio de Ariana e John transcorreu sem escândalos. John anunciou que estava transferindo voluntariamente parte de seus bens para Ariana. A paz suprema da alma reinou quando ele viu Ariana feliz com seu novo escolhido. As palavras de Alice sobre a necessidade de ser honesta consigo mesma fizeram Ariana refletir por um longo tempo. Ela analisou todos os anos de sua vida com John e foi capaz de admitir honestamente para si mesma que nunca se sentiu feliz. Quanto à riqueza, ela já havia satisfeito todos os seus desejos e John havia lhe proporcionado uma fortuna que seria suficiente para o resto de sua vida. John ficou de mau humor por algum tempo. Nesses momentos, ele buscava consolo na companhia de Alice. Ela já não o rejeitava tanto, mas ainda o colocava em situações em que ele tinha que se fazer muitas perguntas e passar dias procurando respostas. Depois de um tempo, John anunciou que queria se mudar para as Bahamas. É claro que ele levaria Alice e sua filha com ele.
Antes de partir, eles se casaram. John estava tentando descobrir o que Alice achava de Carlos continuar sendo o gerente do banco. Talvez ele devesse ser substituído por outra pessoa? Alice não ignorou a pergunta, afinal de contas, Carlos não é um estranho na organização. Ele cresceu lá profissionalmente e conhece o funcionamento interno da organização. Vamos deixá-lo trabalhar. A propósito, e o cantor? O cantor encontrou outra pessoa. Carlos está desfrutando de sua liberdade agora, divertindo-se com todas as saias que consegue encontrar. Estou vendo. Alice sorriu com tristeza no rosto. Os anos haviam se passado. O mar e o sol das Bahamas haviam transformado incrivelmente o casal. Alice deu à luz um filho. Elizabeth entrou em uma das melhores universidades da Europa. Alice e John passaram muitos dias felizes juntos. Algum tempo depois da mudança, Alice conseguiu convencer John a manter uma amizade com Ariana Markovna. Ariana estava tão absorvida em sua nova vida que mal tinha oportunidade de responder às ligações e mensagens ocasionais de John. Certa vez, quando John ligou para Ariana para lhe desejar um feliz ano novo, ela até cumprimentou Alice. Essa deveria ser a abordagem da vida para pessoas maduras. E nunca é tarde demais para crescer. Pode ser um pouco doloroso no começo, mas depois traz muita felicidade. Ariana não nos deixa mentir sobre isso, então Alice comentou e ficou sinceramente feliz por ela. Carlos, me desculpe. Mas tem umas pessoas aí, dizem que são da empresa de auditoria. Eles querem falar com você, disse a secretária de Carlos. Estranho, não estávamos esperando nenhum auditor. Convide-os a entrar, disse Carlos. 3 homens de aparência sólida entraram no escritório do gerente do banco. Descobriu-se que um deles até conhecia Carlos. Fomos contratados para auditar sua organização, disse um dos homens. Quem é o cliente? Perguntou Carlos com preocupação. Ele é o representante autorizado, John. Ele tem todo o direito de fazer isso. Nós verificamos os documentos antes de assinar o contrato. Portanto, só nos restam 3 dias. Carlos ficou perplexo, mas ele não tinha o direito de recusar esses especialistas. Após a morte de Juan em decorrência de um acidente, Carlos admitiu que logo surgiria um herdeiro e que poderia haver uma confusão. No 3º dia, os auditores terminaram sua inspeção e foram embora. Carlos não chegou a ver o relatório deles. Mas não demorou muito para obter uma resposta. Alguns dias depois, a porta da sala do diretor se abriu sem bater ou avisar. Carlos viu Alice na frente dele. Ela cumprimentou Carlos cordialmente, sentou-se em uma cadeira e cuidadosamente moveu uma pilha de documentos em direção a Carlos. Carlos, seu falecido chefe John e eu confiamos em você como confiamos em nós mesmos. E a auditoria revelou uma despesa excessivamente grande, disse Alicia. Pegou um pedaço de papel, escreveu um número de 7 dígitos nele e colocou o papel em cima da pilha de documentos. Estou pronta para ouvir todas as suas versões de como você vai pagar essa quantia, disse Alice e olhou para Carlos com atenção. Como esperado, o herdeiro direto de Juan acabou sendo Alice. Ela era agora supervisora de fato de Carlos. A inspeção inesperada pegou Carlos de surpresa e ele não teve tempo de fazer nada a respeito. Como opção, sugiro que você resolva isso dentro da lei. Mas, nesse caso, você terá de ir para a cadeia, Carlos. Alice continuou imperturbável. Alice, me dê tempo. Vou me certificar de que pagarei todas as minhas dívidas. Como você pode fazer isso? Eu servi fielmente a esta organização por muitos anos e é injusto que eu acabe na cadeia, Carlos implorou. Ok, você me convenceu, não o colocaremos na cadeia. Mas você também não pode mais ficar neste lugar. Portanto, sugiro que escreva a sua demissão agora mesmo. Bem, minha gentileza não termina aqui. Como um velho amigo, posso lhe oferecer um cargo de segurança neste edifício. É verdade que a renda não é comparável, mas você terá a oportunidade de aprender disciplina, disse Alice. Carlos não teve escolha a não ser escrever uma carta de demissão. É claro que a oferta de trabalhar como segurança era uma zombaria da parte de Alice. Carlos decidiu dar a si mesmo um tempo para decidir suas perspectivas futuras.
Alguns dias depois, ele ficou sabendo por meio de ex-funcionários que Alice havia nomeado seu irmão Slava como gerente do banco. Carlos não conseguia encontrar palavras para comentar tudo isso. O que ele poderia dizer? Alice, a dona absoluta da organização, como ela decide, assim ela faz. Só agora Carlos se deu conta de que, anos atrás, ele havia pensado em vão que Alice era uma mulher desinteressante e covarde, porque ela aceitava todas as regras do jogo que Carlos estava jogando. Agora ele percebeu que essa era sua escolha pessoal. Sua lealdade e sua capacidade de ser honesta não eram uma fraqueza, mas, na verdade, acabaram se tornando sua força.